Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje começaremos falando sobre a história dos países europeus e hoje falaremos sobre a história do Reino Unido. Mas antes, se você quiser saber sobre a história do Reino Unido, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Fez o que pedi? Então, bora! Tudo começa quando os celtas, que eram um grupo de pessoas de de, de tribos, né, vamos dizer assim, chegaram na Inglaterra. E eles não só moravam na Inglaterra, como também em toda a Europa. E se espalharam por todo o lugar inglês. Inglês eu digo porque a língua dele, porque hoje é Inglaterra, agora a língua deles ainda não existia. Os celtas viviam lá de boa, na paz, e vivendo a vida deles, até que um dia chegou um povo bem simpático chamado romanos, que começaram a quebrar tudo lá. Os celtas tentaram até resistir aos romanos, mas os romanos naquela época eram a grande superpotência. Aliás, a única superpotência, já que eles eram uma máquina de guerra e ninguém conseguiria derrotá-los. Até que os bárbaros invadem o Império Romano e simplesmente o Império Romano acaba caindo. Com isso, a Inglaterra fica livre e de novo os celtas entram em treta, só que com eles mesmos. Porém, os germânicos acabaram também invadindo o território inglês e começaram a levar também suas mulheres e suas crianças. Assim, os germânicos ficaram lá por um bom tempo. Porém, os ingleses conseguiram fazer uma coisa impressionante. Conseguiram converter os germânicos para o cristianismo, uma coisa que quase ninguém conseguiria fazer. Porém, eles não sabiam que eles seriam invadidos de novo por outros povos, dessa vez os vikings. E se você imagina os vikings assim, desculpa, eles eram assim. Pois é. Porém, adivinha só, os vikings também se tornam cristãos. Porém, os ingleses acabam ficando com uma treta com outros povos, os francos, que hoje são os franceses. E os franceses e os ingleses se tornaram muito rivais, tanto que surgiu até a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos. Teve uma vez que a França se uniu com a Escócia. Então, os ingleses, em resposta, fizeram um tratado com Portugal em 1369. E esse tratado é o mais velho até hoje, porque ele não foi quebrado ainda. Esse tratado ainda existe. Bom, um cara chamado Henrique VIII conseguiu criar sua própria igreja. Agora, o motivo, o que era? Era o seu casamento. Por quê? Porque naquela época os reis tinham que ter filhos machos, não mulheres. Isso era um preconceito dos reis, não sei porquê. E ele não conseguia ter um filho macho. E ele tinha que se divorciar de sua esposa na cabeça dele para poder ter um filho macho. Porém a igreja não permitia isso, então ele criou sua própria igreja, a igreja anglicana. Porém isso acaba não dando certo e o rei acaba realmente dando lugar para as garotas. Porém a sua filha, Maria, foi muito cruel com os anglicanos e acabou queimando quase todos. Ainda bem que ela morreu em 1553. Depois os ingleses acabaram descobrindo os Estados Unidos. Bom, descobrindo eu digo entre aspas, já que os espanhóis foram os primeiros a chegar nos Estados Unidos. Porém, os britânicos roubaram a colônia dos espanhóis. Aí então começa a guerra civil mais sangrenta da Inglaterra, a Revolução Inglesa, que terminou com o desaparecimento da monarquia e começou uma ditadura militar inglesa. Porém, logo depois a monarquia é restaurada, só que em vez de uma monarquia absolutista, é colocada uma monarquia constitucional. Na Revolução Francesa, o Reino Unido acabou apoiando a França. Bom, o Reino Unido agora eu digo já que depois de muito tempo, nos anos de 1700, a Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e o resto da Irlanda, que já vou explicar isso, se uniram e formaram apenas um país. Bom, como eu ia dizendo, na Revolução Francesa, o Reino Unido acabou apoiando a França para a restauração da monarquia.
porém isso não acabou dando certo. Depois veio as guerras napoleônicas e o Reino Unido acabou no final vencendo Napoleão. E sim, Napoleão não acabou ganhando as guerras napoleônicas. Depois a Inglaterra acabou perdendo os Estados Unidos, porém isso logo passou e a Inglaterra conseguiu se recuperar. No século XX, a Inglaterra acabou se juntando na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial ela acabou sendo muito importante, já que contribuiu muito com a ajuda dos Estados Unidos com o primeiro-ministro Winston Churchill. Na Guerra Fria, a Inglaterra, o Reino Unido, acabou apoiando o lado do capitalismo, se juntando assim também na OTAN, uma aliança militar. Depois da Guerra Fria, em 1997, o Império Britânico cai. Porém, hoje o Reino Unido ainda é uma monarquia constitucional e tem como seu rei hoje Rei Charles III. E hoje é um dos países mais ricos do mundo e é um país muito bonito também. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!